essa historinha de reconhecimento no trabalho. Isso é importantíssimo para nós mulheres que somos de ação e a gente tem aí nessa vontade de realmente ser reconhecido. É uma importância muito grande ser reconhecido para nós que nos dedicamos tanto. Outra hora, às vezes, eu não acho que eu tô tão dedicada, mas o que eu faço muito bem feito e eu mereço uma dedicação. Então, é ser assim reconhecido, uma dedicação total do seu trabalho, um retorno. A gente fala muito de retorno, de contrapartida, do que é necessário para que a gente seja reconhecido. Então, nesses passos, eu vou passar aqui com vocês esse passo a passo. Vou te dar aí 5 pequenos passos para vocês buscarem e atingirem, inclusive, ser mesmo reconhecidas no trabalho. São pessoas que buscam reconhecimento, que buscam liderança em si, que realmente sentem essa necessidade. Eu não estou sendo reconhecida, não estão me vendo, não estou sendo vista. Isso é importantíssimo aí no trabalho. Eu acredito que vocês, em todas as áreas da vida, né, a gente busca esse reconhecimento, tem mesmo muito para agregar com o nosso entendimento. Então, nós vamos falar aqui hoje de 5 passinhos aí pequenos para a gente ser reconhecida no nosso trabalho. Por que a gente fala disso? Reconhecimento no trabalho é uma busca constante assim do ser humano. A gente busca isso frequentemente. Por quê? Porque isso nos satisfaz. Então, por que a Luciana vai falar disso? Porque por mais que sejam líderes muito promissores, gente assim que já tem um reconhecimento pelo cargo ou por uma busca contínua de crescimento no trabalho, isso com certeza faz com que as pessoas busquem a cada dia mais e mais esse reconhecimento, porque é desejo nosso, é desejado esse reconhecimento. Então, ser reconhecido no trabalho é um grande passo, é um passo importante para nós. Por isso que eu vou falar disso aqui hoje. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Olá, tudo bem, Poliana? Bem-vinda. Uberlânia Martins, bem-vinda. Gente, essa história de falar um pouco mais de reconhecimento, de liderança, inclusive, isso porque tem até estatística, né? É comprovada a última pesquisa que foi feita pelo estudo Gallup, que eles revelaram, assim, descobriram que 61% dos empregados não se sentem valorizados, né? Isso aí afeta a autoconfiança das pessoas, o humor das pessoas, a motivação dela, si própria, e a motivação da equipe toda. Então, esses 61% dos empregados que não se sentem valorizados, conforme a estatística dessa pesquisa, realmente leva as pessoas a ficarem para baixo, cabisbaixo. Amanhã é uma segunda, por exemplo. Então, uma segunda-feira pode não ser o melhor dia para quem busca esse reconhecimento. Talvez tem gente mesmo que fica chateado ou acha que essa semana passou muito rápido. Meu Deus, que semana é essa? Olá, bem-vindos, Alane, o Tom, bem-vindos, boa noite. Nós vamos falar aqui desses 5 passinhos para reconhecimento no trabalho. Quando eu falo não é só de trabalho, né? Eu falo um pouco da área pessoal, da área de relacionamentos, da área de essa profissional, a área espiritual, que tem a ver com o universo aí que vocês acreditem, mas todas essas áreas da vida é que fazem com que a gente busque melhor essa autoconfiança. Então, ser confiante, autoconfiante e motivar as pessoas do nosso contexto, porque a gente acaba sendo grandes motivadores, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. Mas aqui especificamente falando de trabalho, isso aqui tem a ver com essa autoconfiança e motivação do contexto todo. Então, nós vamos falar aqui específico reconhecimento no trabalho. Eu vou botar um filtro, gente, porque tá tão assim... Deixa eu ver se eu boto um filtro aqui. Acho que não. Vai atrapalhar, vai ficar estranho. Não, deixa sem filtro, tá bom.
Hoje é domingo, tá todo mundo em casa, eu acredito que vai dar para ouvirem, mesmo depois aí desses eventos que estão acontecendo aí ao vivo no YouTube. Eu até estava acompanhando um ali bem legal. Eu acredito que vocês assistindo essa gravação, essa live, esse nosso encontro aqui, mesmo que não seja aqui agora no ao vivo, mas assistam depois, e que isso vai levar vocês para um próximo nível, para entender um pouco mais do porquê que eu sou tão menos autoconfiante do que um colega, por exemplo, de trabalho. Por que que eu não tenho essa motivação toda para o trabalho, né? O que que me faz animar, o que que vai me levar, me elevar, né, para esse próximo nível de busca contínua de reconhecimento. É básico, a gente busca é isso mesmo, e é ser reconhecido sempre. A gente busca e faz essa. Vocês podem fazer pergunta, tá? Depois, no final, eu vou responder sim. Então, por que que é difícil para vocês, né? E por que que buscam, por que que eu vim aqui ensinar vocês a seguirem esses passos de reconhecimento no trabalho? Porque eu tenho ouvido muito essa questão de desvalorização, de excesso de crítica, muita gente tem muita crítica, né? Esses exemplos de motivação de funcionários ou um colega de trabalho que não se sente reconhecido, as pessoas se sentem mal, não estão sendo percebidas, não estão sendo ouvidas, tem um negócio aí que incomoda as pessoas. Então, esse efeito de desânimo, esse efeito de não ser reconhecido, isso leva mesmo a autoestima baixa, leva a gente a baixar o nível e não buscar cada dia mais nos crescer ou ver as coisas com outros olhos. Por exemplo, hoje eu gosto muito daquela frase: cada um lê, cada um vê com os olhos que tem. Porque para botar esse óculos, por exemplo, a gente tem mania de vou colocar um óculos, mas é o óculos do conhecimento, é o óculos de buscar caminhos diferentes para ver a vida diferente, porque cada um sente o que tem para sentir, cada um vê e enxerga com os olhos que tem. Nós podemos ser várias pessoas olhando uma única coisa. Tipo, a gente fala muito naquele negócio do copo cheio. O copo cheio, meio cheio ou meio vazio. Isso é uma visão. Então, são visões diferentes que a gente enfrenta, que eu olhando, eu e umas outras pessoas do meu lado, a gente fixado olhando um copo de água pela metade, pode ser que eu veja ele, nossa, tá quase cheio. O outro vê ele, nossa, tá meio vazio, né? E meio cheio ou meio vazio, cada um vê. Então, cada um lê com os olhos que tem. Daí o motivo de eu estar aqui, da forma de ver, e também vai mudar comportamentalmente algumas coisinhas, tá? Para elevar para esse próximo nível, esses cinco passinhos que eu vou falar aqui de reconhecimento no trabalho, ele tem algumas consequências que, além de você se tornar uma pessoa desanimada para o trabalho, cansada, antes de começar, por exemplo, hoje é domingo, amanhã segunda-feira, é um martírio isso. Eu já passei por isso, eu sinto assim que tem muitas pessoas que ainda passam, lógico, e eu quero ajudar as pessoas que estão passando por esse negócio que incomoda. Levantar na segunda-feira ou acordar animado não é fácil, ainda mais quem tá, né, já se sentindo menos reconhecido. Isso dói, isso incomoda e é chato, viu? Vou falar para vocês que eu nunca levantava assim, até no despertar do relógio de primeira. Eu ouvia o despertar, desligava, a vontade era de ficar na cama. Não tinha a mínima vontade, né, a mínima alegria, motivação e sair aos gritos, não. Mas eu tinha uma equipe lá me esperando, eu tinha que acordar assim, mais acelerada e um pouco mais motivada para contaminar o restante, senão ia todo mundo para baixo. Então essa autoestima de ir para o trabalho animada, né, isso me faz e me fez aprender muito algumas ferramentas que eu vou passar aqui, que são muito valiosas nessa questão de autovalorização e valorização das pessoas que trabalham com a gente, que está com a gente, porque a gente tem colegas de trabalho, a gente tem gente que nos dispersa, né? Geralmente tem alguém que conversa um pouco mais comigo, a gente tem afinidades com as pessoas do nosso contexto. Lá no trabalho a gente tem as pessoas que a gente às vezes se abre, outra hora não. Eu tenho um certo receio com aquela pessoa que está do meu lado ou que eu convivo. Então tem de tudo, tá? Então eu trouxe isso aqui para vocês, pra gente evitar
mesmo na área profissional, falando de trabalho hoje, evitar esses problemas no trabalho de vocês, porque afeta sim a produtividade de vocês. Isso não dá nada de crédito e é legal vocês ficarem buscando isso, porque vai te atrapalhar a alcançar sim os seus objetivos lá no trabalho. O que eu tenho de legal aqui que eu trouxe, por que eu trouxe isso? Quando eles falam assim, falta de reconhecimento. Eu não trabalho com julgamento, todo mundo sabe aqui que eu trabalho com algumas técnicas de coach intercaladas à gestão e à administração. Porque quando a gente fala de passos, pode ser que eu fale algo e você pensa assim, mas como que eu adquiro isso? Provavelmente você vai adquirir não só com o tempo, mas com a técnica correta. Existe uma técnica? Existe. Tem um negócio aqui dentro de nós que às vezes atrapalha. Mas olha só, são coisas básicas, esses 5 passinhos, que vai te ajudar a entender o porquê não sou reconhecida, como que eu vou passar a ser e assim por diante. Primeiro passinho, vou citar aqui para você. Primeiro quero fazer uma pergunta. Você se acha uma pessoa de atitude? Não, Luciana, eu acho que eu tô um pouco mais morosa, eu tô mais calma, eu não sou de chegar e fazer, chegar e mostrar. Então, essa proatividade, ser proativo, é um dos passinhos que vai te ajudar, assim, a sentir melhor esse reconhecimento aí no trabalho. Por que isso? Porque atitude, eu não sou de atitude, nunca fui disso, pode ser que, vocês me respondam isso. E tem algumas contribuições que a gente vai abrir as portas e a gente vai ver oportunidades. Vou citar um exemplo. Quando eu iniciava nas empresas, sempre que eu começava no trabalho, eu tinha uma necessidade, por exemplo, quem me contratou, talvez um gerente da área ou o dono daquela empresa, sempre que eu terminava, ele me passava as tarefas para executar e eu terminava aquilo ou concluía uma determinada planilha, podia ser emitir um recibo ou atender um cliente, eu ia nele fazer o cheque. Tipo assim, eu tô indo no caminho certo? Eu sempre tive isso, porque eu acho que eu converso mais. Para as pessoas de pouca conversa, que falam menos, pode ser uma trava, viu? Pode ter uma certa dificuldade. Mas esforça um pouquinho em chegar no chefe, ou no gerente, na liderança, ou no dono da empresa, seja lá quem for, e pergunta, eu tô no caminho certo? É assim mesmo que você quer que faça? Pega o documento que ele pediu para preencher, por exemplo, pega a folha lá, não sei que trabalho que vocês fazem, se quiser me falar aqui já facilita um pouco. Mas, por exemplo, você atendeu um cliente, entregou aqui um documento, ou deve ter um protocolo de atendimento de cliente, finalizou isso, você corre e entrega e pergunta, fala, é assim que é para fazer os próximos? Por que é assim que é para fazer os próximos? Porque eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Sempre que eu fazia uma planilha, vou contar para vocês. Por exemplo, eu era de uma área, eu me lembro que eu trabalhei na área comercial e eu era de uma área de gestão da informação. Como eu sempre me comuniquei, conversei demais, nessa parte, por ter estatística, tinha que concentrar mais. Tinha que ser uma pessoa mais concentrada, mais... era eu comigo mesma ali criando as planilhas, eu criando as informações e buscando a informação correta, porque eu era responsável por essa área. Aí quando eu concluía uma determinada informação, um quadro de informações, por exemplo, podia ser no Excel ou no Word, qualquer aplicativo que fosse, qualquer programa, mas eu concluía, eu ia até a pessoa, por exemplo, quem demandou, ou algum colega do lado, eu perguntava, eu já falava, dá uma olhadinha nisso aqui. Se você pegasse isso daqui, eu imprimia, conforme ia ter que entregar um trabalho final, eu validava antes. É tipo validar o trabalho. Me fala aqui se eu tô no caminho certo. Isso aqui tá legal? Porque é importantíssimo você saber e ter essa proatividade no seu trabalho para entender, estou no caminho certo? Pode ser que você não tenha abertura de perguntar logo para o dono da empresa ou para o seu chefe direto. Mas você ir até uma pessoa do lado, ter essa abertura de perguntar, isso vai facilitar você entender se está no caminho certo. Olha aqui para mim se eu fiz certo. Olha que legal isso aqui que eu acabei de criar. Valida aqui. O que você acha?
esse o que que você acha é interessante. Mas, Luciana, não vai caber no meu negócio porque eu faço atendimento. Tudo bem, você atende. E quem sabe, né, dependendo desse tipo de atendimento, você consiga validar também com o colega ou até mesmo o dono, pode ser no final do mês, você perguntar, olha, como que eu tô indo? Como que é que eu estou? No que é que eu posso melhorar? Por que isso? Porque isso é proatividade. Olha, eu tô fazendo, terminei, e aí? O que mais que eu faço? Esse o que mais eu faço, isso é muito legal. Por que isso? Pra gente ver as oportunidades do que é que eu tô dando de passo errado, passo certo. Porque a gente não é dono da verdade, não vai acertar sempre. Então, essas atitudes em perguntar, em validar com o outro, é muito grandioso. Olha só, tem um outro passinho, o segundo passinho, é quando eu falo assim, fala dos seus resultados, né? Não é, é falar mesmo por si próprio, mas você tem que falar pelas outras pessoas, falar dos resultados dos outros também. Pode, né, pode promover. Tem gente que prefere se autopromover e esquece que foi feito trabalho em equipe. Talvez assim, trabalhei por horas aquele negócio e quantas pessoas me ajudou a trabalhar por horas naquele projeto ou naquele negócio que eu tenho que apresentar ou naquele serviço que eu tenho que entregar ou quem que me apoiou estando aqui na empresa quando eu entrei na empresa. Sabe esses reconhecimentos lá dentro, falar dos seus resultados e quantificar os seus resultados também é uma parte legal. Para se esforçar, gente. Quando a gente se esforça numa credibilidade, por exemplo, a gente tem que contar, deixa eu contar uma parte minha, por exemplo. Falar dos meus resultados. Eu nunca fui muito boa disso, viu? Já vou avisar, porque o que eu era fraca nisso, que eu acredito? Eu tinha medo de me autopromover e as pessoas me encararem como, essa daí ela se acha. Tipo assim, ela acha que faz o melhor trabalho do mundo, né? Mas a gente tem esse medo. Então, esse medo do que as pessoas vão pensar de mim, esse medo do que eles vão falar de mim, que eu cheguei agora na empresa, existe demais. Eu não sei como que acontece aí com vocês, mas falar dos seus resultados, eu sei que é um pouquinho trabalhoso, mas em reuniões, por exemplo, a oportunidade que tiver é você pontuar, mas isso já foi feito. Falar, olha, mas isso já foi concluído, eu mesma fiz. Tá certo ou tá errado? Não tem medo, não tenha medo de perguntar, está certo ou está errado o que eu fiz? Mesmo que em público, mesmo que em reunião pública. Por que isso? Porque isso valida a sua credibilidade também. Te traz mais força, te traz opinião, te traz comunicação. Isso é importante para vocês? Trazer opinião própria, trazer comunicação, para mim é muito importante. Era muito interessante eu mostrar do que eu era capaz, mas não exibir, sabe? Exibir uma parte da gente por causa desses medos, por exemplo. Eu tinha medo de parecer assim, eu tô muito exibida ou vão achar que eu tô me achando aqui ou que eu fiz, né? A Luciana fez um trabalho tão simples e tá se achando. É quase que assim, a gente tem esse medo, é um receio. São medos, então, que de falar de nós mesmos, de falar dos nossos resultados, isso acaba afetando o nosso desenvolvimento, mas que é um dos passos que vai nos ajudar a ser reconhecido, porque a gente vai ouvir. Instintivamente, a gente vai provocar no outro essa vontade de falar, não, Luciana, isso aí tá errado. Ou fulano, isso daí não é assim. Não, mas você tá achando que fez certo? Alguém vai te dar um feedback positivo ou negativo, mas que a gente aceite isso. É muito interessante para reconhecimento a gente aceitar as falhas, aceitar o defeito, porque vai vir problema. A gente não faz tudo perfeito, né? Vocês concordam com isso aí? Olha, o terceiro passinho que eu vou falar. Terceiro passo. Seja o seu próprio advogado. Quando a gente fala isso, muita gente fala assim, Luciana, por que isso? A gente precisa, né, e a gente pode ser a gente mesmo, precisa ser nós mesmos. Tem gente que perde essa essência de ser você na hora de conversar, na hora de se comunicar. Ser eu mesmo
ainda que notado negativamente ou positivamente, mas você ser você. Os próprios funcionários vão perguntar, vão entender melhor essa sua situação, sua posição, quando você se posicionar para ser o próprio advogado. Você mesmo saber se dá para ser competente, se dá para ser recíproco, em qual momento, se a gente está sendo um suficiente, por exemplo, e chamar atenção também, tá? De todo mundo para fazer junto. Quando eu falo ser o próprio advogado, é você saber se autoavaliar. Você ser você, mas falar assim, nossa, mas nesse momento que eu falei isso, ou que eu atendi um cliente de uma forma, eu fui eu mesma? Não sei como que é que vocês se avaliam, mas esse ser você mesmo e se defender, falar, não, mas naquela posição que eu estava, quando eu maltratei alguém, ou quando na hora da raiva, eu não gosto de pressão, quando começaram a me pressionar, eu fiquei incomodado, sabe? Aí você sente, é uma coisa que sentir o que é suficiente para você, o que te faz competente ou não, o que te faz diferenciado das outras pessoas. Porque existe uma forma de ser diferente dos outros. A gente é diferente, tudo bem. Mas nos destacar positivamente, sendo o nosso próprio advogado. Nós mesmos nos colocamos como pessoas boas demais nisso ou ruins demais em aquilo. É quase que se autoavaliar o tempo todo, mas sermos nós mesmas. Então as pessoas devem ser elas mesmas para entender aí esse passinho de reconhecimento. Doa quem doer. Mas é o seu jeito. E tem um jeito certo? Se tiver, alguém deve falar. Mas nesse outro passinho anterior, você questionando sempre, se comunicando sempre, buscando entender, compreender melhor. Porque existem procedimentos, normas, cada empresa é de uma forma, certo? Mas é a forma com que você reage mediante tudo isso. E um outro passo aí que eu acho que é muito interessante, que eu quero passar para vocês para ser reconhecido no trabalho, é você próprio saber o que você tem de valor. Então, conheça o seu valor. Conhecer o seu valor vai fazer com que você valorize você próprio e se autopotencialize. Quando eu falo potencializar, se autopotencializar, ninguém vai te reconhecer se você própria não se reconhece. Você sabe do que você é capaz? É você saber do que eu sou capaz, do que eu tenho de bom, no que é que eu sou tão boa que eu não vou desistir. Mas eu vou continuar pontuando esses valores de mim mesma e eu vou mostrar que eu tenho isso. Eu tenho responsabilidade, eu sou uma pessoa de confiança, eu sou uma pessoa discreta, talvez eu penso mais no futuro. São meus valores. Gente, esse negócio de valores é assim. É de que forma que eu fui criado, o que eu potencializei. Naquela minha criação, o que eu senti que foi muito bom para mim. Quando eu falo se potencializar nos valores, a gente é o que a gente pensa que é. Vocês são o que vocês pensam que são. Se você pensar, eu sou fraca nisso, eu não sou competente, eu sou incapaz, eu sou irresponsável, você vai se tornar cada dia mais isso. É você saber dos seus valores. O que você tem? Você é uma pessoa de confiança, você é uma pessoa de valores, você é uma pessoa de responsabilidade, eu cumpro tudo aquilo que eu prometo, eu sou uma pessoa que busco conhecimento, então cada um com seu perfil. Mas é o quanto você conhece o seu próprio valor. Isso é importantíssimo, tá? Quarto passinho. Vou falar agora do último passinho que a gente tem que buscar, sim, para ser reconhecido. E logo eu vou falar, assim, que existe um jeito certo ou um jeito errado de se fazer. Vou pontuar todos esses quesitos. O que é certo, o que é errado fazer. O nosso tempo aqui não é demorado. Eu passei aqui por meus 20 minutinhos. Então, eu já sei que eu estou há 26 minutos. E falando sobre especificamente os passos, a gente tem 18 minutos.
Eu ainda tenho 2 minutos com vocês. Vou falar o último passinho para depois eu seguir e repassar aqui o restante. O que é muito importante, Luciana, eu fazer para eu ser reconhecido? Um último passinho, uma última dica que eu dou para vocês, além de serem pessoas organizadas, Luciana, depende. O que é organização? Então é isso que vocês têm que imaginar. Vocês no trabalho de vocês, de que forma que vocês se organizam? Estruturalmente, talvez fisicamente, estrutura ali interna, a questão de documentos, como que você se organiza. Então, ser organizado. E um outro detalhe, tá? Vai acabar sendo 6 passos, porque é importantíssimo que você comemore as suas vitórias, logo que você já consiga pontuar isso e ser reconhecido. Por exemplo, você ganhou um elogio, comemore. Vai para frente do espelho, dá uma de louca aí, mas comemore, celebra isso. Porque é essencial a gente destacar para nós mesmos as nossas vitórias, os nossos pontos fortes. Por que isso é importante também? Não importa, assim, para mim, se é uma apresentação que você recebeu uma homenagem ao vivo ali, se você recebeu um e-mail, um elogio, muito bem, muito obrigado, ou alguém nunca fala obrigado para você, tem gente que nunca reconhece mesmo, não fala nem obrigado, e nesse dia específico a pessoa falou. Gente, é comemorar, viu? Não é gritar também. Lógico que a gente dá vontade de sair gritando. Oba, até que enfim recebi um parabéns. É quase assim, né? Mas esse nosso sucesso de receber algo, receber esses elogios, isso pode ajudar nós a aproveitarmos melhor a nossa visibilidade dentro da empresa. Por quê? Porque quando eu recebia elogios, eu logicamente eu saía comentando, é quase que uma rádio peão, né? A gente quer anunciar. Olha, fulano falou que eu sou super comunicativa, falou que eu tô bem, que meus números estão bem, que eu tô vendendo bem, que eu tenho mais X treinamentos para fazer esse ano. E assim, eu tinha que anunciar, nem que seja lá no cafezinho. Eu ia lá no café, conversar com as pessoas que eu tinha mais afinidade, algumas colegas de trabalho, que é muito importante a gente ter essas pessoas de confiança no nosso contexto. Provavelmente vocês têm alguém aí no trabalho que vocês confiam mais. Então, essa confiança maior te traz uma visibilidade. Então, as pessoas reconhecem você e você consegue sim deslanchar um pouco melhor nas suas atividades do dia a dia. Então, só vou repetir. Primeiro passinho é atitude, né? Ser proativo. Segundo, falar sobre os seus resultados, sim. Terceiro, ser o seu próprio advogado, você mesmo. E quarto, conhecer o seu próprio valor, você conhecer os seus valores. E quinto passinho, organização e comemoração das suas vitórias. Porque isso é muito importante para você comemorar, para você sempre estar à frente disso, sabe? Isso leva as pessoas, se a gente não souber lidar nesse nosso dia a dia, no contexto do trabalho, gente, eu conheço muitas pessoas que estão aqui sendo afetados, a saúde delas são muito afetadas. Eu falo de saúde física, saúde mental. Eu como funcionária também, eu também passei por grandes bocados. Quem me conhece, conhece a minha história dessa questão da saúde. O quanto eu adoeci, me cobrando, me culpando o tempo todo. E que eu não me sentia o suficiente e eu achava que eu não estava sendo notada o suficiente ou reconhecida para aquilo, para as outras áreas. Até que eu aprendi, né, o que é o desenvolvimento humano, o autodesenvolvimento, a autogestão, a automotivação. Isso foi importantíssimo para o meu passo seguinte, para as minhas decisões, para a minha autoconfiança. Então, autoconfiança, autogestão, né, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver, sim, com essa autorresponsabilidade que a gente busca para nós. Porque a gente provavelmente tem, sim, com o que a gente trabalha melhor, com o que a gente... os porquês, gente, os porquês que a gente trabalha. Importantíssimo. Por que eu falei nisso aqui? 5 passinhos para vocês serem mais reconhecidas, pessoas mais reconhecidas no trabalho. Porque existe, sim, um jeito certo de se fazer.
Por exemplo, existe rádio peão na empresa. Qualquer empresa que você for, qualquer escritório, qualquer loja, qualquer comércio que você trabalhar, existe um negócio que chama ruído de comunicação. Muitas pessoas dão o nome de rádio peão. Acontece demais isso, porque lá o que é o jeito certo de se trabalhar? Trabalhar com transparência, trabalhar com clareza, é importantíssimo. Trabalhar com planos, trabalhar com comunicação, trabalhar estruturalmente eficaz. Você ser uma pessoa de resultado, isso vai te trazer para um próximo nível e fazer certo. Então é importantíssimo que isso funcione com todos, com vocês, com a equipe, tendo equipe ou não, ou você lá no seu trabalho, que faça do jeito certo. Existe outro jeito certo de se fazer? Existe. Existe jeito certo de criar um ambiente, criar climas organizacionais. A gente quase não fala nisso no comércio, mas em médias e grandes empresas, que é a questão de clima, de como está o comportamento das pessoas, se tem área de conflito, se não tem, como que estão administrando tempo e assim vai. Então, esse ambiente de trabalho desconfortável pode trazer também uma improdutividade. Nada produtivo esses ambientes. Então, o certo é ambiente de trabalho confortável. É de confortável mesmo, de estar bem, se sentindo bem lá. E, além disso, equipamentos e ferramentas de trabalho te trazem um bem-estar. Trabalhar com aquilo ali pode te trazer essa certeza e melhor e segurança maior em trabalhar com eficiência e rendimento, para falar assim, eu sou uma pessoa que, eu sou produtivo, por isso que eu estou sendo mais reconhecido. Esse é um jeito certo. Agora, existem vários N jeitos errados de se fazer e que fazem sim, que é, por exemplo, que isso leva você para uma sobrecarga. Sobrecarga de trabalho, gente, é quando a gente quer ser, nós mulheres, por exemplo, por falar em sobrecarga de trabalho, nós mulheres temos essa dificuldade de nos mostrar focado em algo porque a gente é multitarefas. Então eu falo muito disso nos meus atendimentos. Multitarefas não é uma vantagem, não é um negócio assim que te leva para um próximo nível, não. Mas você desempenhar diferentemente as suas atividades, focada, sabe? Numa específica tarefa que foi passada para você, isso reconhece, isso você valida, chega lá e pergunta, estou sim ou não no caminho certo? É aquela questão de validar, de entender no que é que eu errei, no que é que eu acertei, e eu posso continuar ou não. O que eu continuo, o que eu não continuo. Isso é importantíssimo para vocês, para não se sobrecarregarem de tarefas, né, e algumas outras funções aí que você desempenha no seu trabalho e as coisas ficarem também só no automático. Faz e dane-se quem viu, quem não viu. Então esse fazer, isso pode incomodar nós, pode estar sendo algum incômodo na nossa tarefa, na nossa real tarefa que a gente saiu ali para a empresa ou está lá na empresa para executar. Tá? Então, muito cuidado. Tem muitas coisas erradas. Existem as distrações também, né? Então, desconcentrar-se do trabalho, isso é foco, é aquele momento flow que a gente fala muito. Os celulares hoje estão desconcentrando muito as pessoas. Então, existem reuniões que se detecta isso e fala lá em alto e bom tom. É errado falar isso. É errado chamar a atenção das pessoas em público, né? Tem até uma frase acredito que é do Mário Cortella. Ele fala muito nisso, de elogia em público e chama atenção em particular. Não é por acaso que ele fala isso, né? É pelos grandes erros que a gente comete assim no nosso dia a dia, né? De concentração no que a gente está fazendo, foco no que a gente faz. Então, é importante, muito importante. Eu transmiti aqui esse comunicado de que eu estou ao vivo para algumas pessoas. Se quiserem transmitir, mandar aí pelo aviãozinho, ou apertar no coraçãozinho, caso tenha feito sentido para vocês algo que eu disse. É muito interessante
eu acho que para vocês que buscam esse reconhecimento, entender quem já fez isso, quem não fez. Então eu tenho várias pessoas, vários cases, tem lá na aba de clientes do meu Instagram, por exemplo, que mostra muitas pessoas que já trabalharam com gestão comigo, que eu tenho esse programa do Gestor TBC, e tenho alguns outros canais de conteúdo gratuito que vocês podem acessar, tanto o YouTube quanto Telegram, quanto os meus stories, acompanha o dia a dia. Por que eu falo disso? Por que é importante a gente falar de reconhecimento no trabalho? Porque no trabalho a gente tem muitos, né, além dessa pesquisa que eu citei aqui, falei da área de estatística, a gente tem muitas pessoas que ainda se veem como não reconhecidas e realmente não estão felizes no trabalho. Ah, mas tem que ser esse mundo, isso é utopia, esse negócio de felicidade o tempo todo. Eu não tô aqui para falar isso, tô longe disso. Acredito que vocês têm que procurar seguir mesmo o nível de trabalho, se estão felizes ou não com o que fazem. Isso daí é uma coisa sua, mas às vezes tem a questão da necessidade, do que te move, o que te faz continuar no trabalho ou não, é o que te vai levar realmente para esse próximo nível, um nível de satisfação com o que você faz. Então não é só ficar nessa de buscando o mundo colorido, realmente não existe. E no mais, eu quero agradecer, já venceu o nosso tempo, quero agradecer todos que continuaram aqui comigo, quem conseguiu passar, quem não assistiu ao vivo, assista aqui, repasse para quem você acha que tem que ouvir isso aqui. Esse conteúdo é importante ou não para vocês, e se vocês buscam mesmo esse reconhecimento. Eu acredito que dá para aplicar, assim, esses passinhos simples, básicos que eu passei aqui, e que vocês já façam essa semana uma semana diferente de trabalho. Por que isso? Porque é a busca contínua da gente, né? Eu quero agradecer aqui, beijo, obrigada, Val. Então, isso aqui é importante para vocês, para o trabalho. Quando eu falo da área profissional com a área pessoal, então esse equilíbrio, não é que existe equilíbrio, não estou aqui para falar de equilíbrio algum, eu estou aqui para explicar que tem como conduzir uma vida pessoal e profissional de forma mais produtiva, em ambas as áreas. Em todas as áreas da vida, a gente precisa buscar desenvolvimento. Quem aqui busca crescimento? Quem aqui que busca entendimentos, né? Um melhor passinho, como que eu faço para obter melhores resultados em todas as áreas da minha vida? Ainda mais a gente, né? Mulher se cobra muito, quer ser muito boa no pessoal, quer ser muito boa no profissional e às vezes a gente atropela. Obrigada, Poliana. Beijo, obrigada mesmo, viu? Boa semana, ótima semana para todos. Eu desejo a vocês aí uma semana produtiva e muito reconhecida. Eu espero vocês aqui no próximo domingo e esse momento aqui, ele é marcado por momento de leitura. Então, todo domingo, às 20 horas, eu faço um momento leitura com vocês aqui ao vivo. Hoje eu não peguei o livro, desculpa. Hoje eu preferi falar desse reconhecimento. Espero que tenha sido produtivo mesmo para vocês e de valor. Eu trago conteúdos de valores aqui no Instagram, então, todo domingo, 20 horas. Muito obrigada. Um beijo. Valida, obrigada. Bem-vindas. Vou botar uma musiquinha aqui para encerrar. Eu deixei uma frase. Faltou uma frase. Saiu todo mundo, mas tudo bem. Olha só. Tem mais gente aqui. Beleza. Olha, em seu trabalho, mostre sempre ser diferente dos outros. Um destaque para ser reconhecido não como o melhor que os outros, mas o melhor de você a cada dia. Então, a cada dia você crescendo em evolução, isso vai te levar pro nível acima, sabe? Eu falo num próximo nível para você mesmo ser melhor. A cada dia que sejam melhores e melhores. Muito obrigada. Val, obrigada. Boa semana.